Nós somos a alma, nós somos o corpo. Ele descreve desde o momento que abandona esse corpo que nós estamos, nós também vamos abandonar algum dia. Ninguém é eterno nesse corpo. Plantas, animais, todo mundo vai abandonar o corpo. Nasceu, está no plano material, vai abandonar o corpo, depois de um tempo pega outro corpo. E Srila Govinda Maharaj, ele descreve desde o momento que abandona o corpo, não sei se a Lakshmi chegou a ler esse capítulo, e até o momento que a gente entra no outro corpo, como a gente entra no outro corpo. Ele descreve detalhadamente, e podemos confiar nele, sim, um devoto puro. É um devoto puro de Deus, que veio para esse mundo para nos ajudar. Ele vivia com Deus no mundo transcendental, veio para nos ajudar durante 80 anos, e voltou para viver com Deus. São os devotos puros. E nós temos aqui um do lado do outro. Esse que eu estou falando, Srila Govinda Maharaj, é meu guru iniciador, é o do meio, né? A Silachara Maharaj é o atual guru sucessor Sevaita dele. Ele, antes de abandonar o corpo, ele nomeou Silachara Maharaj como seu sucessor. E Srila Siddhartha Maharaj, que é o fundador da missão, que é o primeiro lá. Então, na verdade, o primeiro era guru do que está no meio, que é guru desse que está aqui, né? Então, e eles vieram para nos ajudar nesse caminho rumo a Deus. Não é fácil? Não, não é fácil. Se alguém lhe falar que o caminho rumo a Deus é fácil, está te enganando. Provavelmente ele está querendo seu dinheiro, ou ele está querendo algo em troca. E tem muito farsante hoje. Né? Em tudo, na verdade, tem farsante. Médico farsante, engenheiro farsante. Qualquer profissão tem gente farsante. Mas aquele que se diz guru, se intitula guru, para ganhar dinheiro, ele não sabe o mal que ele está fazendo para a alma dele. Quando eu falo guru, não é só guru da nossa missão, é mestre espiritual de qualquer linha. Né? Qualquer cristão, enfim, budista, islã, qualquer um. Né? Você pôr o nome de Deus para você fazer um negócio disso, isso é muito grave. E está enganando, quantas almas está enganando? Eu tinha um amigo que falava, inclusive ele era budista, e ele falava, se você vai no médico que é picareta, vai lhe enganar, no máximo você abandona esse corpo. Mas nós não somos o corpo, a gente vai adquirir outro corpo. Agora, se você for enganado por um guru que não é genuíno, você está colocando a tua alma, e você é a alma, e a alma é eterna. Então, olha quanto tempo você está perdendo, quanta coisa errada você está fazendo. Então, é muito sério um guru fidedigno, né? E eles vieram para nos ajudar, a nós compreendermos que não somos esse corpo, nós somos a alma. Mas nós estamos o tempo todo pensando que somos esse corpo. Todo mundo pensa que esse corpo. A gente lê na escritura, a gente escuta do guru, a gente escuta a aula do guru, a gente lê os livros, mas você se identifica, eu me identifico com o corpo. A gente olha no espelho e fala, nossa, eu estou ficando com o cabelo branco, aqui do lado. Né? Ah, eu estou ficando mais gordo, eu estou ficando mais magro, eu estou isso, eu estou aquilo. Nós não somos o corpo. A alma não tem nenhuma relação, e Krishna fala isso no Bhagavad Gita, que a gente vai ler um pouco agora. Né? E a alma não pode ser molhada, a alma não pode ser queimada, a alma não morre. Nós não morremos, nós somos uma centelha de Deus, uma partícula não de Deus propriamente, mas energia marginal de Deus. É chamado Tatasta Shakti. Shakti é energia, Tatasta é marginal. Então o que envolve Deus, que todo mundo procura a luz, muita luz. Da onde vem a luz? Se tem a luz, alguém produz a luz. E esse é Deus, mas a forma de Deus qual? Bhagavan, que é o que a gente busca, Deus como pessoa. Deus é uma pessoa. Krishna é uma pessoa, é um indivíduo. A gente só tem individualidade porque Krishna tem individualidade. E ele dá braços para nós, ele dá o corpo para nós, ele dá tudo para nós, para quê? Para servi-lo. Mas nós estamos só servindo nós ou os nossos, como é dito, né? Os nossos zangas, nossos braços. E quem são nossas expansões? A família, os amigos. Né? A gente só serve basicamente eles. E Deus é a raiz da árvore. Não adianta você regar a folha da árvore, não adianta você regar o tronco da árvore.
não adianta você regar os galhos da árvore. Você regando a raiz, que é Deus, todos serão nutridos. Da mesma forma, os gurus falam do estômago. Você coloca a comida na boca, a comida entra, ela vai digerir no intestino, o processo de absorção é feito no intestino, todas as células do seu corpo serão nutridas. E aí está cheio de gente passando creminho na pele. Para nutrir a pele, mas a pele que você vê não tem nada aqui, já é um tecido morto. Né? Você está descamando o tempo todo, então você está procurando algo externo. Da mesma forma, você nutre, você se alimenta bem, você vai ter um cabelo bom, assim, de acordo com a tua genética. Mas você quer ter um cabelo bonito, não adianta passar creminho, não adianta, né? Você tem que se alimentar bem. Porque o cabelo que você vê é queratina, não tem vida isso. Né? O bulbo capilar tem vida. Da mesma forma, se você regar a raiz, se você servir Deus, todo mundo será servido. Então, essa é a consciência de Deus, mas nós estamos iludidos. Maia, né? O nome Maia, ilusão. Nós estamos iludidos que somos o corpo, que vamos morrer algum dia. Aí tem muita gente em pânico com a Covid-19. Né? Claro que a gente não tem que abusar. Se lá Acharya Maharaj fala, usam máscara, lavem as mãos, a gente tem que se prevenir. Mas nós vamos morrer de algo, ou de Covid, ou de qualquer coisa. Né? E tem gente em pânico, eu conheço pessoas próximas que estão em pânico. A pessoa está até com ferida na mão, de tanto álcool gel que passa, de tanto que lava a mão. Né? Então, por quê? Porque a pessoa não tem consciência que nós não somos o corpo. Então ela vai falar, nossa, se eu morrer acabou tudo. Várias pessoas têm essa concepção. Ontem lemos isso no livro Srila Siddhartha Maharaj, que é o primeiro guru, e ele fala, né, que alguns ateístas falam, não, mas Deus existe, me prova que Deus existe, me prova que a alma existe. E aí ele fala o seguinte, com esses olhos você não vai conseguir ver Deus. Deus ele se apresenta para quem ele quer. Deus não se apresenta para quem quer vê-lo, para quem ele quer. Eu escutei uma aula de Shripad Tapasi Maharaj aqui, ninguém conheceu ele, né? Que é aquele primeiro senhor que está no quadro lá da entrada, ele que trouxe a nossa missão para o Brasil. E ele faz 10 anos que desapareceu, agora dia 8 de agosto. E aí ele falava que você não tem que se preocupar com tanta coisa material. Né? Nós só se preocupamos com coisa material. Não, pensamos sempre amanhã, amanhã, amanhã. O passarinho, aqui na Moca tem muito passarinho, né? E, enfim, o animal selvagem, na África, onde for, ele não está pensando onde ele vai comer amanhã, onde ele vai dormir amanhã, onde ele vai se abrigar do predador, quando ele vai fazer sexo para procriar, porque senão a espécie não se perpetuará, entrará em extinção. E ele faz tudo isso até o último dia de vida. Deus dá tudo para nós, de acordo com o que nós plantamos. Nós plantamos o bem e colhemos o bem. Plantamos o mal, colhemos o mal. Ação e reação. É a segunda ou terceira lei de Newton. Agora eu estou meio confuso, acho que é a segunda. Então, ação e reação. Você faz o bem para o corpo de alguém, você receberá o bem para o seu corpo nas próximas vidas. Se você fizer mal para o corpo de alguém, nas próximas vidas você receberá o mal. Por isso que tem muita gente que sofre muito, outros sofrem menos. O que fizemos nas vidas anteriores? Está tudo relacionado com isso. Então, temos essa consciência de Deus que a gente busca. Né? Nós buscamos esse Deus, nós não buscamos a luz de Deus, a energia de Deus. Se fundir na energia de Deus. Não buscamos o Paramatma que vive dentro do nosso coração, nos observando. Porque ele vai abandonar esse corpo quando você abandonar o corpo. Paramatma, a função dele é olhar para você. Nós buscamos Deus, o Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Aqui temos agora Mahaprabhu, a Lakshmi acho que não tinha visto. Mahaprabhu aqui, e todos já tinham visto.
E Mahaprabhu é Deus, próprio Deus. Deus com a porção feminina, porque Deus não é masculino, Deus é o casal divino. É uma concepção que você praticamente vai escutar em pouquíssimos locais. Eu vi um texto apócrifo de Maria Madalena, ela falando isso. Né? Você que é católico, né, Marcos? Eles não aceitam, né, os textos apócrifos e tal. Mas ela falando, o casal divino, veja só, ela tem a nossa concepção, né, Gaudiya Vaishnava. Então, Mahaprabhu é a união de Krishna com Srimati Radharani. Mas vamos ler o Bhagavad Gita. Antes eu vou colocar, vou falar sobre a cerimônia. Comecei a falar e aí eu fui falando, mas a cerimônia é assim, a alma abandonou o corpo, e quando ela abandona o corpo, não é mar de rosas. Quem lhe falar isso, ela está de branco, cheio de flores em volta, tal, enfim, mas aonde veio isso? Quem falou isso? Qual grande santo que falou isso? Deus, em qual escritura Deus falou isso? Né? Existe o Corão, existe a Bíblia, mas aonde que está escrito isso? A alma vai sentir sede, a alma vai sentir fome. Não estou querendo ser pessimista, mas é o que vai acontecer. Né? A alma vai sentir sede, vai sentir fome. Quem fuma vai querer fumar, quem bebe álcool vai querer beber álcool, quem usa droga ilícita vai querer droga ilícita. Né? Então, essa cerimônia, antigamente na Índia, se fazia uma cerimônia chamada Shirada. Né? Os brahmanes faziam, para quê? Para aliviar esse sofrimento da alma. Então era dado, mas tudo isso é matéria, porque quem sofre é a mente. A alma não sofre, nem nesse corpo, nem no próximo corpo. A alma não sofre, quem sofre é a mente. A mente sofre. E a mente acompanha o corpo quando nós morremos, porque a mente faz parte do corpo sutil. O corpo é constituído de 8 elementos, 5 grosseiros e 3 sutis. Os elementos grosseiros quais são? Terra, água, fogo, ar e éter. Éter é o espaço. O que é o espaço? Acho que todo mundo estudou um pouquinho de química, ninguém gosta de química, mas algum só Chagamorrini que fez química, fez faculdade de química. Mas tem o nêutron e em volta tem os elétrons na órbita. Esse espaço é o éter. Tudo que falamos entra nesse espaço. Por isso que temos que tomar cuidado com o que falamos e com o que escutamos. Mas é constituído de 5 elementos grosseiros e 3 sutis, a mente, o intelecto e o ego. Então, quando a alma abandona o corpo, vai a alma e o corpo sutil junto. E o corpo sutil que sofre. Mas, Srila Govinda Maharaj, o nosso caminho não é aliviar o sofrimento material, porque a mente é matéria, sutil, mas é. O nosso caminho não é aliviar o sofrimento material, o nosso caminho é a conexão com Deus. Então, essa cerimônia que está sendo feita hoje, começou na hora do Arati, né? É chamado Vaishnava Seva. O que é Vaishnava Seva? Vaishnava são os adoradores de Deus, de Vishnu, de Krishna. Seva é serviço devocional. Então, uma cerimônia para o serviço devocional dos devotos. Por isso que estão todos aqui. Né? Então, por que isso? Porque foi oferecida a comida antes de vocês chegarem no altar. Depois eu mando a foto, ficou bem bonita o prato. E é oferecido para Deus antes. Vai como proteína, carboidrato e gordura. Sais minerais, vitaminas, enfim, todos os microelementos. E volta como o quê? Como prachada. O que é prachada? A misericórdia de Deus. O católico tem a hóstia, né? Nós não, nós vem na forma de comida mesmo. Deus aceitou. Como que eu sei que Deus aceitou? Não sei. Mas a Acharya Maharaj, Srila Acharya Maharaj fala, você não tem que se preocupar se o Guru aceita, se Deus aceita. Você tem que oferecer. Deus quer o nosso coração. Deus não precisa comer. Ele tem a comida de onde Ele quiser. O melão que eu ofereci hoje, de onde Ele quiser. A água do lugar mais puro. Enfim, Deus tem tudo. A flor que compramos para Deus, para os gurus. Deus tem tudo. Mas Ele criou isso para quê? Para servi-lo. Como você pode amar, que nem o católico, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. Se não mudou, acredito que não, né? Quando eu era criança, eu até decorei isso. Porque eu frequentava com a minha mãe e tal. Mas como que você vai amar alguém
se você não tem um contato com essa pessoa, porque Deus é uma pessoa. Você comprou um cachorrinho, você vai ficar louco de amor pelo cachorrinho. Nós amamos mais o cachorrinho do que Deus. Quando morre, eu perdi a cachorrinha agora, sexta-feira, não essa daqui, a retrasada, só estou com uma agora. E a gente gosta mais do cachorro do que de Deus, como que é possível isso? Uma vez eu estava numa missa católica, de sétimo dia, da minha prima, e aí o padre virou e falou assim, quem ama mais a Deus do que ama seu filho? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão, claro. Né? Mas como que a gente vai amar Deus se a gente não conhece Deus? Se a gente não sabe como Deus vive? Se a gente não sabe o que Deus gosta de comer? E as nossas escrituras falam tudo isso. Como que Deus gosta, o que Ele gosta mais que a gente faça, os 9 processos devocionais. O que Deus mais gosta que nós façamos é falar dele, como estamos fazendo agora. E o segundo processo que Ele mais gosta é escutar sobre Ele. E quando é falar dele, também é cantar o Mahamantra, também é cantar as canções que cantamos. Por isso que cantamos muito. Como eu falei, a conexão com Deus em Kali Yuga, que era a que vivemos, é pelo som. O católico canta também nas missas, o evangélico canta, o budista canta, o islã canta mantras. Não sei se é mantra como eles chamam, mas eu conheci um rapaz, 5 vezes por dia ele tinha que cantar. Ele tinha um sistema lá, não me lembro mais como que era. Todo mundo, a conexão com Deus é pelo som. Tinha que ser virado para a Meca. Dele sim, dele sim. A nossa filosofia, o Mahamantra Hare Krishna, você pode cantar em qualquer lugar. Você não pode entrar com a chapa mala. Mala é cordão, né? Aquele cheio de bolinha, acho que todos conhecem aqui, não sei se vocês já viram da Lakshmi, né? Você não pode entrar em lugares impróprios com aquilo. Cemitério, você não pode entrar no banheiro, mas você pode cantar o Mahamantra Hare Krishna no banheiro, fazendo o que você estiver fazendo no banheiro. Silachara Maharaj, ele canta uma canção que cantamos de manhã, o quadro dele está quase caindo, né? Cantamos uma canção de manhã, ele canta tomando banho, para não perder tempo. Ele fala, a nossa vida é curta, 100 anos passa muito rápido. Né? Por que vamos perder tempo? Você está descascando batata, canta o santo nome. Você está no carro lá nervoso, todo mundo nervoso no carro, que alguém te fechou, isso, aquilo. O farol fechou, você está atrasado, canta o santo nome. No ônibus, aonde tiver. Porque aí você vai limpar a alma. Esse Mahamantra Hare Krishna que está lá, está em cima agora também em sânscrito, e está lá em letra romana, né? Ele purifica a alma. Quem falou isso? Deus, Mahaprabhu, que está lá na forma de uma murti, né? De uma estátua. Ele não está lá na forma de uma estátua, ele está lá. A gente tem que ter fé que Deus está lá. O Guru está aqui do meu lado. Mas como é possível isso? Ele mora na Índia. Tem um termo chamado Achincha Beda Beda Tattva. Ele está e ao mesmo tempo não está. Para a gente é difícil compreender isso, né? Mas Deus veio dar o Mahamantra Hare Krishna para limpar a alma. Limpar a alma do quê? Dessa ilusão que nós temos em Maya. Então a cerimônia que eu fiz agora, né, e vocês também participaram, vocês cantaram, é para quê? Para agradar Deus. Com o quê? Com fogo, com incenso, com a água, dando banho nele, depois o lencinho secando ele, depois o fogo para esquentar ele, apesar que hoje está calor, né? E depois o abano com uma essência de rosas, depois o abano com pena de pavão para dar um vento para ele. A gente tem ventilador aqui, né? E ele é apenas de pavão. E no final, para terminar a cerimônia, eu toco a shanka, o búzio, né? Para encerrar. Então tudo isso tudo que fazemos é para agradar Deus. Porque tudo é para Deus e tudo é por Deus e tudo é para Deus. Ele criou tudo para Ele. Nada é para nós, mas nós usamos para nós. Por isso que continuamos aqui, vida após vida, vida após vida. E essa vida você fala, nossa, eu estou super bem materialmente. Né? A pessoa pode falar, eu nasci bonito, eu tenho dinheiro, né? Eu vivo muito bem. Né? Porque você tem um karma bom, mas provavelmente na próxima vida, provavelmente, não é certeza, mas você virá com muito mais sofrimento. E é um ciclo de sofrimento, felicidade material, sofrimento, felicidade material da mente, né?
Como sair disso? Servindo Deus da forma correta. Tem que ter um guru fidedigno, autêntico, genuíno. E Siddhartha Maharaj falou, esse livro aí é maravilhoso, o livro dele, né? Como todos, mas a busca amorosa ao servo perdido. Deus está nos buscando de forma amorosa. Não temos que ter medo de Deus, como algumas filosofias falam. Você não teme a Deus? Não. Como que eu vou temer alguém que eu sou uma partícula dele, da energia marginal dele? Como que eu vou temer alguém que está me dando sempre o melhor? A dificuldade é boa? Sim, a dificuldade é boa. A oposição que nós temos é boa? Sim, faz parte. Siddhartha Maharaj falou outro dia, a oposição espiritual que temos é boa? Sim, é boa. Tudo que acontece conosco é bom. Está todo mundo pedindo para a pandemia acabar, a Covid-19, né? Mas é a graça de Deus a Covid-19. Não tem uma folha de grama que se move se Deus não quiser, uma folha de árvore que se Deus não quiser. Ele, através do seu agente, o Sr. Yamaraj, ele nos deu esse vírus. Se Deus não quisesse, não teria o vírus. Por que o vírus está atacando só o ser humano? Na China pesquisaram, tem muito cachorro, gato com vírus, não faz nada para eles. Por que para o ser humano? Para limpar a alma. É uma pandemia, claro, é mundial, né? Epidemia é local, pandemia mundial. É uma epidemia mundial. Para quê? Para limpar o ser humano, a alma do ser humano. Por que uns sofrem mais, outros menos? Praticamente todo mundo já teve contato com o vírus, praticamente. Né? Todo mundo, num grau maior ou menor. Uns não sentem nada. Outros ficam meio doloridos, com febre, enfim, os sintomas todo mundo conhece. Outros já têm que ir para o hospital. Outros vão para o hospital, mas para a UTI. Outros abandonam o corpo. Por que isso? Se o vírus é o mesmo? Ah, mas é o idoso. Não, está cheio de gente nova morrendo. Está cheio de gente nova entubada. É o karma. É uma limpeza kármica. Quando vai acabar isso? Quando os cientistas fizeram a vacina? Mas quem que dá a orientação para o cientista fazer a vacina? A hora que o Sr. Yamaraj quiser, vai acabar a pandemia. Mas pode vir outra, sim? São 3 misérias materiais. Quais são as 3 misérias materiais? Fenômenos da natureza. Terremoto, maremoto, enchente. Fenômenos que não controlamos. São misérias materiais. Qual a outra? Doença física e mental. Essa todo mundo vai passar. A mental não sei, mas a física sim. Doença física e mental. E qual a outra miséria material? Agentes externos. O que são os agentes externos? Outras almas que vão causar sofrimento para a nossa mente, como o Covid-19. Né? Então, não temos como nos livrar dessas 3 misérias no mundo material, somente chegando no plano de Deus. Por isso que o nosso caminho é conexão com Deus. Mas, Shila, ontem, a aula de ontem, a leitura, não a aula, mas a leitura foi assim. Shila Siddhartha Maharaj fala, a entrega total a Deus é o único processo para sair daqui. E aí complementa Shila Acharya Maharaj. Se você fizer o favorável para a devoção, o que é favorável? Cantar a Japamala de manhã, enfim, durante o dia, cantar as canções. Que Shila Acharya Maharaj fala para cantar todo dia, de manhã à noite, glorificando Deus, os devotos, enfim. Fazer a comida, cozinhar e oferecer para Deus todo dia, não devemos comer fora. Ele está falando pesado nisso, não devemos comer fora. Cozinhar e oferecer, ler a Escritura, assistir a aula, fazer sadhusanga, o encontro devocional entre devotos. Mas, se fizermos tudo isso, e também fizermos o que é desfavorável à devoção, não adianta nada. Estamos como um elefante, que eles dão um exemplo na Índia. Ele vai num lago, no rio, ele toma banho, depois ele rola na terra, na areia de novo. Então nós limpamos a alma, daqui a pouco estamos sujando de novo. É enxugar gelo. Né? Na Índia eles falam do elefante, mas enxugar gelo é um termo, não sei se hoje ainda usa isso, mas... Né? Enxugar gelo, você purifica a alma, depois você suja de novo. Então temos que fazer o quê? O que é favorável à devoção e rejeitar o desfavorável.
rejeitar o desfavorável. Isso é muito importante, né? Mas a cerimônia é para purificar, para dar mérito espiritual para a mãe de Lakshmi, Yolanda, né? Para dar o mérito espiritual para a alma dela. O que podemos fazer por ela hoje? Vou rezar por ela? Não funciona rezar por ninguém. A pessoa tem que rezar por si só. E por que a alma da Yolanda vai se beneficiar com essa cerimônia? Porque a família, no caso, amigos, eles vão bancar o festival. O que quer dizer bancar? A comida que foi para Deus vai ser paga pela família. As flores que foram para os gurus e para Deus. Isso é uma forma de darmos energia da Yolanda também para Deus. Mesmo ela não tendo sido devota iniciada, mas ela honrou muita prachada lá que se me levava do templo. Né? Então a única forma de podermos beneficiá-la é servindo Deus. Não temos o poder de beneficiar ninguém, nós rezando pelo outro. Mahaprabhu sim, eles são Deus, o irmão dele, mas nós não somos assim. Né? Então, para beneficiar a alma é feita essa cerimônia. Srila Govinda Maharaj deixa claro isso. Agora, como a Yolanda, ela aceitou prachada, ela honrou, né? Porque a misericórdia de Deus, você tem que honrar a misericórdia de Deus. Ela comeu antes, quando a pessoa nunca comeu antes, não é muito aconselhável oferecer o que vem do altar, porque a pessoa pode rejeitar. A pessoa que eu digo alma, porque ela é alma, né? Então não é, mas como ela já honrou, então eu vou fazer o pratinho direto do altar, não vou misturar com o outro resto da comida, eu vou pegar direto do altar, um pouquinho de cada, e vou fazer um prato para ela com suco também, e vou deixar lá. Enquanto eu deixarei lá, a Diana já gravou o Bhagavad Gita, capítulo 2, a gente vai escutar o Bhagavad Gita, comentar um pouco, mais ou menos meia hora ela vai ficar lá com a comida. Isso nutrirá o quê? A mente dela, que está com fome, com sede, mas esse não é o objetivo dessa cerimônia. O objetivo é dar a misericórdia de Deus para ela, mais uma vez. E não só isso, é dar o alimento para os devotos. Deus gosta muito disso. A pessoa não tem noção do que é pagar um festival de Mahaprabhu, enfim, por isso que na Índia Srilacharya Maharaj pede doações, porque ele dá alimento no Gora Purnima, que é o aparecimento de Mahaprabhu, normalmente é em março, ele dá alimentos para milhares de pessoas. Milhares, mas não é alimento, comida, ele está dando prachada. E aí ele pede doação de todos os devotos do mundo. Para quê? Para que nem que se você doe um dólar, para que você participe de alimentar os devotos de Deus. Venha a misericórdia. Tem o dos gurus, aquele magrinho do centro, né? Não sei, eu não enxergo direito, mas acho que vocês conseguem ver, né? O nome dele é Srila Bhaktisiddhanta. E ele falou uma vez, chegou um devoto e queria dar, tipo, eu não lembro exatamente, mas 1 milhão de rúpias, sei lá, era algo muito grande, né? Muito dinheiro. Não, 1000 rúpias. E aí ele falou, não quero 1000 rúpias de você. Eu quero 1000 pessoas dando 1 rúpia cada um. Porque todo mundo será beneficiado doando. Então, esse festival de Vaishnava Seva, dando comida para os devotos, prachada, né, para os devotos, e ela vai honrar, isso daí vai beneficiar a alma dela. Esse é o grande intuito nosso, de beneficiar a alma dela. Né? A mente dela, mas a mente é temporária. A mente é temporária até nós nos rendermos totalmente a Deus. Quando você entrar em Sharanagati, entrega total a Deus. Eu escutei a aula de Sripad Tapasya Maharaj também, eu estou reescutando as aulas dele, eu tenho 50 aulas dele gravadas. E ele fala que se suicidar, o corpo grosseiro é muito fácil. Você pula de uma ponte, você toma um remédio, sei lá, né? É muito fácil você fazer isso, dar um tiro na cabeça, mas e se suicidar a mente? Como que você vai fazer o suicídio mental? O suicídio do intelecto, que acompanha a gente, servindo Deus puramente. Se você entrar em Sharanagati, você mata a tua mente. Você mata o teu intelecto. Isso daí pode ser uma afronta a muitos intelectuais, né? Mas o serviço total a Deus, a entrega total a Deus, vai acabar com o teu intelecto material, vai acabar com a tua mente. Por isso acaba o sofrimento.
E é dito também no Rupa Goswami, né, no Bhaktara Samhita Sindhu, ele fala que Krishna tirará todo o seu karma anterior, todo o seu karma dessa vida, se você se entregar totalmente a Deus. Porque não tem mais o motivo de sofrer. Você anulou a mente, você matou a tua mente. E quem sofre é a mente. Então ele anula o teu karma. É a única forma de Deus anular o karma de qualquer um. O que temos de karma na hora que viemos para esse corpo, vamos ter que cumprir. Deus não interfere, ele dá o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio que nós temos é de servir totalmente ele. Aí ele tira tudo e nos leva para o mundo transcendental. Esse é o processo. Mas eu já falei muito, eu vou fazer a oferenda da mãe da Lakshmi, a Yolanda. Enquanto isso, a Janavi solta o Bhagavad Gita, mas eu estou escutando lá. Qualquer dúvida podem perguntar. Eu vou fazer rapidinho o prato dela. E antes agora, se alguém tiver alguma dúvida, Marcos, que não ouviu praticamente essa filosofia ainda, né? Não sei se você já ouviu alguma coisa. Com certeza. Né? E o filho da Lakshmi, eu não sei o nome dele, mas enfim. Juliano. O Juliano. Se alguém tiver alguma dúvida, a Samantha, a Janavi, o Maturanati, a Shunanda, né? E pode fazer, mas eu vou... Solta aí o Bhagavad Gita. Eu vou fazer a oferenda para Yolanda. Mas já retorno. Capítulo Capítulo 2. A constituição da alma. Sanjaya disse: Madhusudana, o Senhor Supremo, falou então as seguintes palavras ao pesaroso Arjuna, que se encontrava dominado pela compaixão e cujos olhos, cheios de tristeza, brilhavam com lágrimas. O Senhor Supremo disse: Ó Arjuna, por que essa ilusão tomou conta de você neste momento crítico? Isso não é apropriado a um nobre. É um obstáculo para a obtenção do céu e destrói o bom nome e a fama. Filho de Kunti, abandone essa covardia, pois ela é indigna de você. Ó grande herói, livre-se dessa fraqueza de coração e levante-se para a luta. Arjuna disse: Ó Madhusudana, destruidor do inimigo, como posso revidar atirando flechas em meu grão-senhor Bhisma e no mestre Drona, ambos dignos de minha adoração? Melhor viver neste mundo esmolando que tirar a vida de nossos grandiosos e nobres patriarcas e instrutores. De outro modo, ao matá-los, viveremos neste mundo para desfrutar da fortuna e propriedades banhadas no sangue deles. Não compreendo o que seria melhor para nós, se a vitória ou a derrota. Se matássemos os filhos de Dhritarashtra, que se encontram neste momento diante de nós na linha de batalha, não deveríamos sequer desejar viver. Agora estou confuso. Qual é o meu verdadeiro dever? Subjugado pela apreensão quanto ao declínio de nossa dinastia, estou implorando que, por favor, diga-me de modo claro qual o rumo mais benéfico para mim. Eu sou seu discípulo submisso. Seja bondoso
e instrua-me. Mesmo que obtenhamos um império extenso e incomparável na terra e a supremacia sobre o reino celestial, não consigo encontrar nada que alivie esta tristeza que me torna insensato. Sanjaya disse: e foi desse modo que o atento Arjuna, castigador dos inimigos, dirigiu-se a Krishna, o Senhor dos sentidos de todos os seres, e declarou então: Govinda, eu não lutarei, e silenciou. Ó Bharata, a seguir, Sri Rishikesha, sorridente e em meio a ambos os exércitos, dirigiu-se ao pesaroso Arjuna, da seguinte maneira: o Senhor disse: ó Arjuna, usando palavras sábias, você se lamenta pelo que não é digno de pesar, pois aquele que é sábio não se lamenta pelos vivos, nem pelos mortos. Nunca houve um tempo em que inexistíssemos, eu, você ou todos esses reis. Assim como existimos no presente, também já existimos no passado e continuaremos a existir no futuro. O ser vivente corporificado passa gradualmente neste corpo da infância à juventude e à velhice. Do mesmo modo, essa alma, ao morrer, obtém ainda outro corpo. Os eruditos não se confundem com tal transformação. Ó filho de Kunti, somente a ocupação dos sentidos com seus objetos ocasiona as sensações de frio, calor, prazer e dor. Porém, esses efeitos são temporários, aparecem e desaparecem. Portanto, ó Bharata, você deverá tolerá-los. Ó mais nobre entre os homens, a pessoa de inteligência firme, equilibrada diante do prazer e da dor, impassível ante as experiências sensuais, de certo qualifica-se para a liberação. Não há existência perpétua para o que é mutável, como o corpo, e não há transformação nem destruição para a alma. Os videntes da verdade diferenciaram e analisaram o que é o Bhagavad Gita. Tem pessoas que pensam, falam, nossa, né, mas como que Krishna fala para Arjuna, que é o seu devoto e amigo íntimo, né? E como que ele fala isso para Arjuna matar o seu avô, matar seu primo, matar a sua família, o seu mestre. Aí Krishna, na verdade, fala, mas não existe morte, porque a alma não morre. Na verdade, Arjuna, ele sabia tudo isso que Krishna estava falando para ele. Ele era um devoto puro, um ariano, né? Um dos Pandavas. Então, mas Yogamaya, nós temos Mahamaya que nos afeta achando que nós somos o corpo, que nós temos que dedicar exclusivamente toda a nossa energia ao corpo. Mas Yogamaya, que é a Maya do mundo transcendental, existe lá também, ela atingiu Arjuna e, tipo assim, Arjuna estava como alguém que não sabia nada. E ele estava em frente à batalha de Kurukshetra, né? E ele ficou perguntando para Krishna, mas é melhor eu perder do que reinar aqui e vendo todos morrer. Enfim, ele estava fazendo aquele conflito, ele estava em conflito. E aí Krishna foi descrevendo toda a teoria, o que temos que saber, mas isso é tudo um lila. Arjuna sabia tudo isso, né? Para quê? Para nós, na verdade. Porque Krishna viu a oportunidade não, ele viu que era necessário falar tudo de novo, porque ia entrar Kali Yuga. Ele falou isso em Dwapara Yuga, era anterior
E ele sabia que Kali Yuga nós perdemos a memória, era da degradação, era da querela. Quem tem mais ou menos a minha idade aí, né? E vê há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o que era o mundo, o que é hoje. E cada vez pior, Kali Yuga está avançando. Estamos com 5.500 anos de Kali Yuga. E Kali Yuga dura 432 mil anos. Então temos que sair daqui, temos que amar a Deus, se possível nessa vida. Srila Govinda Maharaj fala, para que esperar a próxima? Vamos nos entregar totalmente nessa. Porque na próxima vida, a probabilidade de não estarmos no corpo humano é muito grande. Se não servirmos Deus, é 1% a chance de voltar no corpo humano. Silachara Maharaj falou isso. Quanto mais servirmos Deus, maior a chance de voltar no corpo humano. Por quê? Porque o corpo humano é o único que tem a chance de servir Deus. Por conta própria. Você pode pegar um animal. Como que um animal pode servir Deus? Você pode pegar um animal e carregar algo para o templo, né? Na Índia é comum isso. Eles usam os animais para carregar isso, carregar aquilo. A vaquinha dá o leite para Deus. A única forma dela servir Deus é dessa forma. Nós não, nós podemos servir Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Então vamos aproveitar essa vida, nós sabemos a próxima. Silachara Maharaj fala isso. Então, Krishna teve que dar toda essa nova, não nova, mas restabelecer o Dharma da era, a religião da era. Porque a religião vai, de tempos em tempos, ela vai se deturpando. A irreligião domina a religião. E aí Krishna aparece em várias formas. Agora ele vem em Kali Yuga, 535 anos atrás, Mahaprabhu, para nos dar o santo nome. Por isso que nós não seguimos todos os Vedas. Tem muitas missões que ficam lendo somente os Vedas. Não, a gente segue Mahaprabhu, nós somos Gaudiya Vaishnavas. Essa marca da testa aqui, que a maioria tem, que fez agora, né? Os gurus usam, significa Gaudiya Vaishnava, que está lá no altar também na porta. A Tilaka. Nós representamos a Gaudiya Vaishnava. O que é? Nós somos servidores de Mahaprabhu. Krishna com Shrimati Radharani, que está lá no altar. Aquela estátua maior que está lá. Nós não servimos Krishna sozinho. Nós não servimos Raghunatha Das Goswami, um grande santo que viveu com Mahaprabhu. Ele falava, nós não queremos servir Krishna de Kurukshetra, da batalha. Nós não queremos servir Krishna de Dwaraka, onde ele é rei. Nós queremos servir Krishna com Shrimati Radharani, que é a porção feminina dele. E eles só se encontram em Goloka Vrindava, no lugar mais elevado do mundo transcendental. E Krishna é o pastorzinho de vacas. Aí a pessoa pode falar, não, mas como assim? Deus é um pastor de vacas? Sim. É o mais elevado, é Deus como pastor de vacas, brincando com os seus amiguinhos. Mas os amiguinhos não sabem que ele é Deus. Agora, em outro local do plano transcendental, existem vários locais, vários planos, onde tem o Senhor Narayana, Vishnu. Quando ele passa, todo mundo presta reverência, como fazemos aqui. É feito arati para ele, puja. Ele é o supremo, ele está na escala, né? Não tem um relacionamento íntimo. Aí os gurus dão um exemplo, por exemplo, o presidente, né? Um presidente de um país, sei lá, o presidente, né? Lá ele é todo poderoso, a cadeira dele ainda é a cadeira presidencial, tudo dele é o máximo, né? Todo mundo trata ele com respeito, aquele negócio. Mas ele chega em casa, o filho dele brinca com ele brinca com o filho, ele põe a bermuda, ele põe, sei lá, roupa para ir para a piscina, a mulher dá bronca nele, vai lavar a louça, sei lá, vai fazer alguma coisa. Esse é o relacionamento mais íntimo que existe em Goloka Vrindava, onde Krishna é o pastorzinho. Deus não é o Todo-Poderoso nesse ponto. Goloka Vrindava não, ele é amiguinho. Mas lá tem Yoga Maya que não permite que todo mundo saiba que ele é Deus. Como que você vai jogar futebol com Deus? Tem futebol lá? Claro que tem. Isso aqui tem, lá tem. Não só futebol, qualquer coisa, né? Como que você vai jogar futebol com Deus se você sabe que ele é Deus? Como que você vai brincar com ele? Você acha que você vai tirar a bola dele?
Ele chuta para o gol, o goleiro vai pegar, se souber que ele é Deus? Então todo mundo lá é contaminado por Yogamaya. Ninguém, a mãe de Deus não sabe que Deus é Deus. Ela sabe que ele é Krishna. Então esse é o plano mais alto que a gente busca, Gaudiya Vaishnava. E Krishna vai falando no Bhagavad Gita agora, você não pode queimar a alma, você não pode molhar, você não pode secar. Nós não somos a alma não está sujeita a nenhuma lei material. Nenhuma lei material. Por isso que o cientista quer descobrir onde está a alma, ele nunca vai ver a alma. Qual o tamanho da alma? A alma, você pega um fio de cabelo, né? Um fio de cabelo, você corta ele, o diâmetro dele, você divide em 10.000 partes. E uma parte dessa é o tamanho da alma. E não é feita de energia. Ela é energia marginal de Deus, mas não energia material que conhecemos. Não é matéria, a alma não é matéria. Por isso que a alma nunca vai morrer. Krishna nunca vai morrer. Deus sempre existiu. Nós sempre existimos. A alma sempre existiu. A alma nunca vai deixar de existir. Por quê? Porque a energia marginal de Deus nunca vai deixar de existir. Nós nunca fomos criados. É isso que Krishna tenta falar para Arjuna. Tenta não, ele fala, né? E no final Arjuna tem a compreensão que realmente ele tem que ir para a batalha. Ele tem que seguir o Dharma dele, social. Existe o Varna Ashrama Dharma. Varna Dharma, o que é? São as castas, né? Todo mundo já ouviu falar em casta na Índia, né? Existe o Shudra, que é o trabalhador braçal. Existe o Vaishya, que é o comerciante. Existe o Kshatriya, que hoje é o guerreiro, hoje seria o poder executivo, o presidente, o governador, o prefeito. Existe o Brahmana, que é o sacerdote. É o que ensina, é o que vai para o altar e faz a cerimônia, né? Então, esse é o Varna Dharma, o Dharma social. Existe o Ashrama Dharma, que é a função que nós praticamos, que nós estamos no mundo, na devoção a Deus, que é o Brahmachari, que é o estudante, e veste açafrão também, essa cor, açafrão, laranja. Aí tem o Grihasta, que somos nós, casados ou não casados, mas que vivemos em família. Depois tem o Vanaprastha, que é o renunciado, mas ainda não totalmente rendido. E aí tem o Sannyasi, que faz o voto de rendição. E ele recebe a Tridanda Sannyasi. O que é Danda? São vara, é vara, quer dizer vara. Por isso que quando prestamos reverência no chão, os homens, e a gente quando fala Dandavati Pranam, Danda é vara, Vati é como vara, então a gente presta reverência como vara. Dandavati Pranam, Pranam é reverência. Então é reverência como uma vara no chão. E o sannyasi recebe essa Tridanda Sannyasi, ele faz o voto, não significa que ele siga, mas ele faz o voto para o guru dele quando ele recebe o sannyasi, de quê? De ser, usar as palavras, o corpo e a mente somente para Deus. Não usar para o mundo material. Isso é a Tridanda Sannyasi. Né? Mas é difícil? Claro que é difícil. Né? Você usar tudo para Deus, a mente, as palavras e a ação, né? Mas esse é o voto que é feito para o Guru. E tem até um mantra de sannyasi que ele usa para ajudá-lo nesse processo, né? Então, esse é o Ashrama Dharma. Mas Mahaprabhu veio para quebrar com isso. Deus que está no altar. Ele veio para quebrar. Senão eu nunca poderia fazer uma oferenda no altar. Meu pai não era Brahmani. Né? Quem faz guirlanda nunca faria uma guirlanda. Somente se a sua mãe ou seu pai fizesse guirlanda. E Mahaprabhu veio para acabar com isso, dar a misericórdia para os mais caídos. E quem são os mais caídos? Nós, do Ocidente. Até quantos anos nós comemos carne? Ah, mas a pessoa pode falar, eu nasci vegetariana, mas e as vidas anteriores? O que fizemos? Né? Nós somos chamados de milecha, somos comedores de carne. Quanta ofensa nós fizemos? Nós nunca poderíamos ser Brahmani. Mahaprabhu falou, não, todo mundo tem o direito
cantar o santo nome, de cantar esse santo nome. Todo mundo tem o direito de ser Brahmane. Todo mundo tem o direito de fazer uma guirlanda para Deus. É meio inconcebível você falar, poxa, eu vou colocar um colar de guirlanda em Deus, de flor em Deus. Né? Se você pensar, Deus está, sei lá, eu estou a 8 metros, 9, vocês estão mais perto de Deus. Você está a 9 metros de Deus, 8 metros de Deus. Quem teve essa oportunidade nessa vida de estar tão próximo de Deus? Claro, tem que ter a fé. Né? Pode vir alguém e falar, você está viajando que aquela estátua lá é Deus. Você tem que ter. Tudo começa pela fé. Rupa Goswami, falando de novo nele, porque eu falo em Rupa Goswami, porque ele é o guru que vivia com Mahaprabhu mais ou menos em 1500, 1500 e pouco. E ele é o guru da prática devocional. Tudo que nós fazemos é ele que dá. Ele escreveu vários livros, esse Bhaktarasamrita Sindhu. Aí Swami Prabhupada fez um resumo, o Néctar da Devoção, um livro muito bom. Né? Então, Rupa Goswami fala, você tem que servir Deus com regras e regulamentos. Não há como nós não seguirmos Deus com regras e regulamentos. Nós não estamos no estágio de serviço espontâneo. Raga Marga, nós estamos de vida em Marga. Né? Nós não seguimos nem a regra e regulamento de trânsito, nem regra e regulamento de nada. Mas para ter uma sociedade, tem que ter regras e regulamentos. Né? Senão não há convivência em sociedade. Se você mora num prédio, você tem que seguir tal regra. Tudo na vida é regra. Porque para ir para o mundo transcendental não é necessário isso. E a regra e regulamento, quando chega no caso dos gurus aqui que estão aqui, né, e os outros que estão no altar, eles não precisam seguir regras, porque eles não vão fazer nada errado, mas eles seguem tudo certinho para dar o exemplo. O que quer dizer a palavra acharya, ou guru? Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. Não é somente falar da boca. O acharya, ele tem que mostrar o que ele está falando pelo exemplo. Um acharya genuíno, claro, né? Um acharya fidedigno. Ele tem que ensinar pelo exemplo. A melhor coisa que podemos fazer, não adianta você pregar, e chegar na última hora a pessoa vê e você está fazendo o contrário do que você prega. Né? Eu sempre faço a analogia do médico. Você vai no médico, num pneumologista, e tem vários que fazem tratamento para a pessoa parar de fumar, né? Aí você chega lá, tá aquele cheiro de cigarro na sala dele, só tinha ele lá. Que moral ele tem para falar para você parar de fumar se ele fuma? Isso é um exemplo, claro, né? Então a palavra acharya é aquele que ensina pelo exemplo. E nós, basicamente, é isso daí. Por isso que é mandado ler uma parte do capítulo 2 do Bhagavad Gita, porque nós não somos a alma. Desculpa. É Maia. Nós não somos o corpo, nós somos a alma. E o Bhagavad Gita inteiro, Krishna fica falando isso para Arjuna. Ser equânime, né? A equanimidade, nós temos que ser equânime. Agir da mesma forma com alguém que te critica e alguém que te elogia. Se você vê uma pepita de ouro no chão ou uma pedra normal, você passa da mesma forma. Isso é equanimidade. Claro que aí tem que estar num estágio bem elevado, né? Você vê uma pepita de ouro no chão, numa pedra e passa batido. Mas tem casos nas escrituras de Sanatana Goswami, que é um dos associados de Mahaprabhu, há 500 e poucos anos atrás, e um dos devotos queria casar, uma pessoa da Índia queria casar, e precisava de dinheiro para casar, fazer a festa, tudo, né? E aí ele falaram, vai lá com Sanatana Goswami que ele sabe como te ajudar. E aí a pessoa foi lá e falou, poxa, eu preciso casar, contou toda aquela história que todo mundo, né? Aquela ladainha, se queixando que não tinha dinheiro e tal. E aí Sanatana Goswami falou, vai em tal lugar que tem uma pepita de ouro lá. Pode ir lá e pegar para você.
E aí a pessoa foi toda feliz lá. Chegou lá, tinha uma pepita, sei lá o tamanho, mas era algo que dava para fazer o casamento e viver muito bem. E aí, a hora que ele pegou, ele falou, poxa, mas se ele está me dando isso, ele tem muito mais. O que ele tem a mais que é superior a isso? Né? Se ele está me dando ouro, que é a coisa mais valiosa que existe, né? Existia na época. E aí ele foi lá e perguntou para Sanatana Goswami, poxa, mas você me deu isso, o que você tem de tão elevado assim, que tão valioso, mais do que isso? E aí Sanatana Goswami começou a pregar a consciência de Krishna para ele, de Mahaprabhu, deu iniciação para ele. É isso que é mais valioso do que qualquer dinheiro, do que qualquer coisa. Não tem nada mais valioso do que a consciência pura de Deus, né? Então, Krishna fala o Bhagavad Gita inteiro, descrevendo as yogas, né? Karma Yoga, Dhyana Yoga, do conhecimento. Ontem também lemos, Srila Siddhar Maharaj falou, o conhecimento não vai te levar para Deus. O intelecto não vai te levar para Deus, não adianta você ler tudo. Srila Siddhar Maharaj falou isso, um santo, né? Não adianta o conhecimento. As gopis não sabem nada de Deus. Nenhuma escritura, porque existe escritura no mundo transcendental também. É dito que o Mahabharata no mundo transcendental é muito maior do que o Mahabharata daqui. E elas não sabem nada, elas não sabem nem falar o nome Krishna. Elas não conseguem falar o nome Krishna, as gopis. E elas são as devotas mais elevadas de Deus. Então o conhecimento não vai levar, o intelecto não vai levar a gente para Deus, é o serviço devocional. E aí Srila Siddhar Maharaj fala, como? Tem 3 coisas que temos que fazer. Primeiro temos que ter um guru fidedigno. O único processo que tem para servir, quando eu digo guru, um mestre espiritual, né, que vai te tirar daqui do mundo material, ele tem condição de te orientar para você sair daqui. Ele vai te orientar para isso. Esse é um mestre fidedigno. Mas se ele está no buraco, que nem Srila Siddhar Maharaj fala, se ele está nadando no oceano de Maya, o mestre espiritual que você tem, como que ele vai te levar para lá se ele está nadando para não afundar em Maya? Lemos isso ontem, né? Então, não há como você ir para Deus se não tiver um mestre fidedigno. Aí são 3 coisas com ele: se render a ele, se render ao mestre, fazer perguntas pertinentes, não curiosidades que temos, porque a nossa mente sempre tem curiosidade. Aí se você começar a ver aqui, nossa, eu tenho milhões de perguntas para fazer. Só do templo, por que nós sentamos no chão, não tem uma cadeira? Né? Ah, mas por que é isso? Por que é aquilo? Por que o altar é de mármore? Tudo tem uma explicação, mas isso vai levar a algum avanço espiritual, a gente saber detalhes? Não. Como que a Tulasi Devi, essa alma que veio para cá, veio para o mundo material? Tem toda a explicação, mas o que adianta a gente saber isso? Por isso que Srila Acharya Maharaj fala, para que você vai ler o Mahabharata? Ah, é um épico, é toda a história ainda, mas isso vai te acrescentar na vida devocional? Não. O que vai acrescentar é servir da forma correta, né? Aí você tem, que nem lemos aqui no último Ekadashi, Ladimina Ekadashi, Padmini Ekadashi. Tem toda a história, nós vemos o Purana aqui, e aí é Krishna falando para o irmão de Arjuna, Yudhishthira, todo o contexto e tal. Aí manda você tomar banho assim, manda você fazer isso, manda você ficar sem dormir à noite, cantando o Mahamantra e tal. Mas isso foi em Dwapara Yuga, não é para agora. Então o que precisamos saber dos Vedas, Mahaprabhu deu para a gente. O que precisamos saber dos Vedas, os gurus estão dando para a gente. Né? Então a Acharya Maharaj fala, eu demorei 7 anos como brahmachari, para o meu guru falar para mim, leia o Chaitanya Charitamrita. Agora você pode ler, porque não é tudo que compreendemos, né? Mas basicamente é isso, a consciência de Krishna. Hoje estamos fazendo o festival para a Yolanda, e eu vou tirar já a oferenda dela agora, ela já deve ter honrado a prachada. Né? Se alguém tiver alguma pergunta, pense em alguma pergunta.
pode fazer, mesmo que seja curiosidade, porque a nossa mente sempre quer saber das curiosidades, né? Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou consultar e aí eu posso responder para vocês, né? Porque o caminho não é de conhecimento. Então, Ashara Maharaj, que é outro monge, outro guru da missão, perguntaram algumas coisas para ele outro dia sobre Kadash, ele falou, olha, eu não sei tudo, ele falou. Por quê? Porque são detalhes que não vão te acrescentar no serviço a Deus, né? A gente tem que se basear no que vai acrescentar. Então, a gente realmente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, né? Mas a gente sabe um pouquinho do que é básico. Eles sabem muito, mas eu não sei nada. Eu estou aqui como um papagaio, escuto eles e repito. Né? Não tenho nenhuma realização, eles têm realização, eles vieram do mundo transcendental e eu estou tentando servi-los, né? Então, acho que todo mundo, o intuito é fazer isso, é servir o Guru da forma correta. Eu vou tirar então a oferenda, pode soltar de novo o Bhagavad Gita? Oi? E analisaram desse modo a natureza da realidade eterna e da ilusão temporária. Saiba que a alma que penetra o corpo inteiro é imperecível, ela é imutável, perpétua e ninguém pode destruí-la. Apenas estes corpos físicos da alma eterna, indestrutível e imensurável, sujeitam-se à destruição. Portanto, ó Bharata, não abandone seus princípios religiosos genuínos e lute. Aqueles que pensam que o ser vivo é quem mata e aqueles que pensam que ele é morto ignoram sua verdadeira natureza. A alma nem mata, nem é morta. Por ser não nascida e eterna, a alma nunca nasce e nunca morre, nem repetidamente vem a existir e a se expandir. Ainda que ancestral, ela é inesgotável e eternamente jovem. Embora o corpo esteja sujeito ao nascimento e à morte, a alma nunca é destruída. Ó Partha, como tal pessoa poderia matar alguém ou causar a morte de alguém, estando ciente de que a alma é imutável, indestrutível, não nascida e inesgotável? Assim como a pessoa aceita uma roupa nova, rejeitando a velha e usada, a alma continua a aceitar um novo corpo, abandonando o velho e inútil. As armas não podem perfurar a alma e o fogo não pode queimá-la. Ela não pode ser molhada pela água, nem seca pelo ar. A alma é indivisível e não pode ser queimada, molhada ou ressecada. Ela é perpétua, constante, impassível e sempre existente. Nada pode obstruir sua passagem. A alma é imperceptível, inconcebível e não é afetada pelas 6 mutações. Portanto, sabendo que a alma é assim, você não deve mais lamentar. Ó melhor dos guerreiros, mesmo que você pense que a alma está perpetuamente sujeita a nascimentos e mortes, ainda assim você não tem razão para lamentar, pois para quem nasce, a morte é certa, e quem morre precisa renascer para passar pelas reações de suas ações anteriores. Portanto, você não deveria lamentar o inevitável. Ó Bharata, por que se lamentar pelas entidades vivas, quando todas estão imanifestas antes de nascer, manifestas entre o nascimento e a morte, e novamente imanifestas após a morte?
As autoridades santas não confirmam esta conclusão, mas, se aceitarmos isso só para argumentar, ainda assim, seu dever é de lutar. Agora tem a última para falar. E eu acho que me vem em português. Maya Vatani Dano Sarvano Vihana. Dados por mim, por favor, aceite tudo isso. Agora vamos aceitar a guirlanda que estava em Shri Vidyaj, que é Deus, a flor que estava em Mahaprabhu e o incenso que foi oferecido na hora da cerimônia. Seu dever é de lutar para manter seus princípios religiosos naturais. Uns consideram a alma algo espantoso, outros descrevem-na como algo espantoso, outros ouvem sobre ela como algo espantoso, enquanto outros, mesmo depois de ouvirem a seu respeito, não a podem compreender de modo algum. Ó Bharata, a alma que habita os corpos de todos os seres vivos é eterna e não pode ser morta. Portanto, você não deveria se lamentar por ninguém. Além disso, considerando o seu dever natural, você não tem razão para hesitar, pois nenhuma ação é mais benéfica para um guerreiro do que combater pela justiça religiosa. Ó Partha, somente os guerreiros mais afortunados podem participar de uma batalha que, como o abrir-se dos portais do céu, ocorre por si própria. O fato é que, se você optar por não se ocupar nesta guerra religiosa, seus princípios religiosos se perderão, a fama o abandonará e o pecado dominará você. As pessoas falarão de sua infâmia nos tempos vindouros, e para o famoso, a infâmia é pior que a morte. Você será ridicularizado por aqueles guerreiros grandiosos que lhe concederam honra superior, pois considerarão que você teve medo de lutar. Com palavras insultosas, seus inimigos farão pouco caso de suas habilidades. E o que poderia ser mais doloroso? Ó Kaunteya, se morrer, você irá para o céu. E se for vitorioso, você desfrutará da terra. Portanto, levante-se para a batalha, confiante no sucesso, percebendo o prazer e a dor, o ganho e a perda, a vitória e o fracasso como sendo iguais. Lute, o pecado não o afetará. Acabo de explicar-lhe a sabedoria do conceito da realidade. Agora ouça o conceito do serviço devocional, ou Bhakti Yoga. Ó Partha, por meio de... Então, Krishna fala para Arjuna, ele tem que seguir o Dharma dele, o Dharma social, que é Kshatriya, guerreiro. Então, se Krishna falou para ele, não existe pecado sobre isso. O pecado, na verdade, é uma palavra muito relativa. O que é pecado? Qualquer coisa que não seja serviço para Deus é pecado. Porque o que não é serviço a Deus vai produzir karma, bom ou ruim. E isso é pecado, faz mal para a alma. A única coisa que não é pecado é o serviço a Deus através de um guru fidedigno. Então, todo o resto é pecado. É difícil de compreendermos isso, principalmente em nós que nascemos no Ocidente, mas se fizermos uma ação boa, temporária, a nossa escritura fala, a nossa missão fala, Shilacharya Maharaj fala,
temos que fazer para a alma dos outros, misericórdia, jivedoia. Quando fazemos algo para o corpo temporário de alguém, vamos cumprir karma bom. Quando fazemos algo eterno para a alma, que é a alma eterna de alguém, receberemos mérito espiritual, sukriti. Então, essa diferença básica da nossa filosofia para as outras. Se fizermos algo para o corpo, vamos ter que voltar para o mundo material para cumprir isso. Ou bom ou ruim, vamos voltar para o mundo material. É uma amarra que está trazendo a gente para cá de novo. Porque onde você vai gastar esse karma bom? No mundo material. Então você virá, como eu falei no início, né? Com um bom aspecto, bonito, bonita. Você virá com dinheiro, você será uma pessoa bem-sucedida. Tudo que é karma bom. Tudo que um materialista almeja. Aquela família perfeita, filhos lindos, todo mundo saudável, vivendo 80, 100 anos sem doença. Então você receberá um karma bom. Foi perguntado para o meu guru, Srila Govinda Maharaj, sobre Madre Teresa de Calcutá. Todo mundo acho que já ouviu falar nela. E aí, onde está a Madre Teresa de Calcutá? Né? Perguntaram para ele. Aí Srila Govinda Maharaj falou, está no mundo material cumprindo o karma bom dela. Porque ela fez muito bem para o corpo de muitas pessoas. E agora ela está ganhando essa poupança que ela tinha de karma bom. Ela está num lugar muito bom, claro, materialmente. Provavelmente não aqui na Terra, porque tem 7 planos além da Terra, onde tem muito mais felicidade material. Então ela está cumprindo, ela tem que cumprir esse karma bom em algum lugar, no plano material. Da mesma forma, quem faz o mal, faz muitas mentes sofrerem, porque a alma não sofre. Ele vai cumprir ou na Terra, numa vida miserável, que a gente conhece várias pessoas que estão em vidas miseráveis, embaixo de ponte, enfim, Cracolândia e tudo mais. Ou ele vai cumprir em planos muito piores do que a Cracolândia. Existem 7 planos abaixo da Terra também. Abaixo, assim, outros planos piores, mas inferiores à Terra. E Srila Maharaj comenta um outro dia, ele comentou na aula, que existe um plano que você tem um corpo lá. No mundo infernal também a alma sempre tem um corpo. A alma nunca fica sem corpo. E esse plano que ele comentou, não lembro o nome, e aí ele fala que o corpo lá, a mente sente o corpo queimando num óleo fervendo. Vocês imaginam o sofrimento do corpo inteiro nosso queimando num caldeirão gigante de óleo fervendo. Durante quanto tempo? Depende do karma ruim que você tem. Existe esse plano. Eu não sei se é o pior, mas esse é muito ruim. Deve ser muito ruim. Quando a gente queima a mão fritando batata, sei lá, alguma coisa, dói pra caramba. Faz até bolha, né? Você imagina o teu corpo inteiro queimando, você sentindo aquilo. Então, quem faz o mal para o corpo, para a mente de alguém, para o corpo. E quem serve Krishna da forma correta, ganha mérito espiritual. Então, são essas as ações que nós podemos ter. Né? E isso está escrito onde? Mahaprabhu deixou, os Vedas falam isso. Né? Então, eu não estou inventando nada, os gurus não estão inventando nada. É o que acreditamos. Claro que cada um... Por que existem várias religiões? Porque Krishna quer. Toda religião é boa, mas tem pessoa que tem aversão a Umbanda, Candomblé. Não, para aquela alma é o melhor para ela, aquilo. Ela tem um contato com Krishna. É primitivo? É primitivo. Você matar um animal para fazer um trabalho para ganhar dinheiro, ou relacionamento, ou qualquer coisa material. Mas é uma forma de conexão com Deus. Se você falar isso que estamos escutando, vocês estão escutando, estou falando aqui para uma pessoa assim, ela não estaria mais aqui, ela já teria ido embora, porque ela quer outra coisa. Então, Deus permite a religião para todos. E o que diferencia isso? A interpretação, porque a verdade é uma só. Não existe duas verdades. Deus falou uma coisa e é só aquilo.
Mas cada mestre, cada profeta que vem, interpreta de uma forma. Mesmo entre o Gaudiya Vaishnava, cada mestre espiritual interpreta de uma forma. Por isso que existem várias escolas. Qual a correta? Não sei. Eu tenho fé na nossa. Né? Não sei se a nossa é melhor que a outra. Não me diz a respeito a mim julgar ninguém. Eu não tenho que julgar ninguém. Eu tenho que fazer minha parte, servir, ter fé no meu Guru e servir o Guru. Né? Lakshmi, vamos oferecer... não, eu vou retirar agora a oferenda. Você, enfim, a família que conviveu com ela, nós não convivemos com ela, eu nem cheguei, acho que, a vê-la presencialmente, né? Mas vocês falem coisas boas dela, enfim, né? Eu acredito que ela seja uma pessoa boa, porque vocês são de uma família boa, né? Então, falem algo dela, glorificando ela, né? É importante isso, tá no manual que Srila Govinda Maharaj falou. Ela era muito simpatizante com a nossa linha espiritual, porque fazia parte do dia a dia dela o serviço, a doação de serviço. Ela ficou muito... Parece que assim, o físico dela piorou muito quando ela não pôde mais servir. E oração também, né? Bem fervorosa nas orações, mas eu acho que o trabalho ali, ela foi tomando quimioterapia pela reunião da legião dela, para fazer o serviço, porque ela tinha certeza que ela tinha que falar. E ela se simpatizava. Eu levei ela para o templo em Campos do Jordão. Ela adorou. Ela ficava falando como que a gente vai de novo. Quando que a gente vai voltar? Viu as cidades? Viu, participou. A gente cantava lá no templo, ela ficava nossa. Ela falou, ai que lindo vocês cantando, como é bacana. E honrava a praçada quando eu levava e eu dizia o que era aquilo. E eu sempre achei que ela foi uma pessoa digna de receber. Eu não sei se eu estou certa ou não, mas... A gente não está certa, porque a gente canta aqui na canção, no sloka, Mahaprasade, né? Antes de honrar a prachada, a gente vai cantar agora, e antes de honrar. E aí lá diz, né? Mahaprasade, Govindena, Mahaprasade, Vaishnava, Solpa Punya, Vatana, Jan, Visualsona, e Vachati, que quer dizer isso, né? E se você não teve piedade, se você não fez caridade nas vidas anteriores, você não tem condição de honrar pela chave. Sim. Não, ela é merecedora. Sim, então, ela mereceu porque ela fez piedade, ela fez caridade, porque é um processo, né? Aí então, eu fiz questão de falar com você e pedir essa cerimônia, porque ela era assim merecedora. Sim. Aí minha família me conhece, eu não saio divulgando para amigos, para todo mundo o que acontece aqui. Pode ser que eu esteja errada, entendeu? Sabe aquela coisa de pérolas a quem não merece, entendeu? Mas para quem merece, acho que eu divulgo, eu falo. Então eu falava, ela ficava muito feliz quando eu vinha para cá. Né? Ai, vai, não tinha essa questão de quanto tempo eu ficava fora, nada. Então foi isso. Eu acredito que é isso, né, Marco? Se os membros da família quiserem falar também, pode falar. O Juliano era muito apegado a ela. Ela era muito apegada. Ela era muito apegada a ele. Eu acho que ele está sentindo bastante, né? Essa questão dela não tá mais. E eu acho que é isso. Ela abandonou o corpo que vocês conheciam, mas o caminho dela continua. Sim, ela deixou assim um ensinamento para mim, bem bacana, que é o de servir. Sim. Então não importa A mulher já como. tem isso, né? A mulher tem isso muito mais do que o homem. A mulher já desde o ventre, né? O filho. Por isso a mulher não precisa usar cordão de grama, né? Tem várias coisas que a mulher, assim, ela tem aquele espírito de servir. Né? Normalmente, claro que toda regra tem exceção.
Mas normalmente, quando acaba de comer e tal, os homens vão tudo conversar. E as mulheres vão lavar prato, arrumar tudo e tal. Então a mulher já tem isso de servir. E ela, o templo dela era a igreja católica. Ela limpava, ela fazia, ela visitava doentes, ela fazia marmitas, ela trabalhava em creche. Então foi bem. E ela já teve contato anterior, nas vidas anteriores, com essa filosofia que a gente segue. Sim. Porque para ela ter o contato, para ela honrar a Prachada, para ela ter o contato e ir para o templo e gostar, todo mundo aqui já teve algum contato. Senão você não se aproxima, né? Então, isso é muito auspicioso para ela, né? E ela, agora nessa cerimônia, não importa o tempo que ela abandonou o corpo, por isso que Shila Govindra Maharaj falou, não tem época, pode ser depois de 1 ano, 2 anos, enfim, né? E ela vai ter o benefício no corpo que ela tiver. Ela está no corpo sutil agora, que é a base, né, como eu falei, nosso grosseiro, né, a base do nosso corpo hoje grosseiro é água e terra, dos elementos. E quem está no corpo sutil, como ela que abandonou o corpo há pouco tempo, ela está no corpo sutil de ar e éter. É o espaço e o éter. Isso o Siddhartha Maharaj fala, né? Cada corpo que você tem, você predomina uma parte dos elementos sutis ou grosseiros, né? Então ela está cumprindo a missão dela, ela recebeu o benefício, hoje está recebendo o benefício, né? E enfim, é muito auspicioso isso, né? Todo mundo deveria, que tem essa consciência, deveria fazer algo pelo familiar que abandona o corpo, né? Então isso é muito, muito importante. Eu vou tirar então a oferenda dela, a gente vai fazer um sankirtan para encerrar, né? Encerrar sim, depois vamos honrar para a chave.